Olá, seja bem-vindo ao programa Revista MS. Esta é uma produção da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Você também pode nos acompanhar pela internet. Acesse o nosso endereço eletrônico www.al.ms.gov.br e clique no ícone TV Assembleia. Confira agora quais são os destaques do programa de hoje. Uma matéria sobre a Copa do Mundo. Como estão os preparativos dos torcedores e o comércio da capital? Já está sentindo o aquecimento nas compras. Acabei vendo os aderecinhos, achei bem legal, gostei bastante. Tem que comprar, né? Veja também o que aconteceu na Casa de Leis, audiência pública para discutir a implantação do Centro de Transplante de Medula Óssea e o Laboratório de Células Tronco no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Então, se a gente conscientizar, vamos dizer, 100 mil pessoas de Campo Grande, é uma boa parcela da nossa capital conscientizada desse assunto. É isso que a gente quer. Você vai assistir uma reportagem sobre a única instituição do estado que atende crianças portadoras do HIV. Hoje são mais de 100 que recebem auxílio da Afrangel, Associação das Franciscanas Angelinas. E nós precisamos muito da ajuda financeira, né? E já foi mantido todos os contatos necessários, né? Estamos aguardando um retorno, né? Para que os convênios possam nos ajudar a manter o lar. E o nosso bate-papo de hoje é com Camila Zanetti, apoiadora da Artemis, aceleradora social que promove o combate a todos os tipos de violência à mulher. Vamos falar sobre a violência obstétrica. A violência obstétrica, ela se trata de uma violência que pode ser provocada na mulher, tanto durante o pré-natal dela, durante a gestação, durante o trabalho de parto e o parto e também nos processos de abortamento. Está no ar o seu programa Revista MS. Verde e amarelo, cores que estão em alta no momento. Acompanhe agora uma reportagem que a equipe do Revista MS preparou especialmente sobre a Copa do Mundo. E veja quais são os preparativos de Campo Grande para essa grande atração do país. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. A menos de um mês da Copa, Campo Grande já deu o pontapé inicial para o maior evento esportivo do mundo, com a chegada do principal símbolo do campeonato, a Taça da Copa, que reuniu milhares de pessoas no local de exposição. A vinda da taça deu a largada aos preparativos do grande espetáculo de futebol. Mesmo a capital de Mato Grosso do Sul não sendo uma das sedes da competição, os campograndenses, como bons brasileiros, vão deixar para ir às compras dos adereços na última hora. Pelo menos é o que afirma a empresária Rosana Metelo. Agora ainda está devagar, mas eu acredito que no mês de junho já vai melhorar bastante, porque eu acho que todo mundo deixa para a última hora, né? Então eu acredito que no mês de junho vai estar melhor. Nas vitrines, o verde e amarelo já é visto. Mesmo assim, não animou Jéssica Galvão, que vai deixar para comprar os adereços somente quando começar os jogos. Hoje eu vim aqui para comprar outra coisa, mas acabei vendo os aderecinhos, achei bem legal, gostei bastante. Tem que comprar, né? Mas não agora, eu vou esperar mais um pouquinho, a gente compra, a gente decora a casa, vai reunir os amigos, aí compra tiarinha, bandeirinha para pôr na cabeça. Eu acho legal, acho que tem que comprar, sim. Por outro lado, tem gente que já se adiantou. Clóvis Henrique está confiante na seleção e até se equipou para assistir melhor as partidas do Brasil. A expectativa é boa, acho que tem chance sim, vai dar, já comprei a televisão nova para assistir, né? Estamos animados aí, acho que tem tudo para dar certo aí. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. O nosso destaque da Assembleia Legislativa foi a audiência pública que discutiu a implantação do Centro de Medula Óssea do Hospital Regional. Acompanhe como foi.
O secretário de Saúde do Estado, Antônio Lastoria, acredita que uma audiência pública para discutir a implantação do centro de transplante e laboratórios de célula-tronco é muito importante, mas a longo prazo, já que a prioridade agora são os transplantes de rim e coração. Lastoria afirma ainda que não tem dados sobre o número de pessoas que precisam das doações em Mato Grosso do Sul, mas o Estado já ajudou com 28 doadores de medula óssea. Na central de transplante nós temos doadores, nós não temos o serviço de transplante de medula. Hoje, Mato Grosso do Sul ele é um dos expoentes em doadores de medula. Então, não passa muito por essa questão do número. Eu acho que, numa análise mais global, pensando como Ministério, como política nacional, existe um pouco isso da viabilidade, do número de serviços já existentes, e você indo aos poucos, fazendo esse adensamento tecnológico, porque na realidade é uma questão mais de tecnologia, de aporte tecnológico, e você não pode pulverizar muito num país das dimensões do Brasil. Para o deputado Lauro Davi, a audiência serve para conscientizar e sensibilizar as autoridades competentes de que vidas podem ser salvas com a implantação do centro e de políticas que priorizam a doação de medula óssea no Estado. Fundamentalmente, ela envolve a classe política, tanto o legislativo como o executivo, para a realização o cumprimento dessa lei e a execução desse projeto em Mato Grosso do Sul. A audiência pública não só demonstra a importância do projeto de lei, como ela também demonstra e esclarece para toda a comunidade a importância de nós termos aqui no Estado, como já temos vários recursos disponíveis, esse centro de transplante de medula óssea. O promotor de eventos, Judson Pereira Neves, de 23 anos, sofreu em 2007 com tumor e precisou de um transplante. Para ele, se Mato Grosso do Sul já tivesse um banco de transplante, iria facilitar a luta contra o câncer. Você tem que sair da sua residência, do meio dos seus familiares, principalmente os pais, irmãos, E tem que... Fui só com minha mãe. Foi muito complicado ficar principalmente longe dos parentes, que podia dar uma ajuda, Até hoje ainda preciso ir para outro estado para fazer o acompanhamento. Se viesse para cá, ia ajudar muito os pacientes. Já o advogado Diego Recena, que perdeu 2 filhos por não conseguir a tempo doadores de medula compatíveis, acredita que a discussão do tema é muito importante. Ele conta que lidera um abaixo-assinado que já tem 10 mil assinaturas e pretende chegar a 50 mil para pressionar as autoridades a implantar o banco e laboratório de medula óssea no Estado. O abaixo-assinado é um trabalho de conscientização. Então, se a gente conscientizar, 100 mil pessoas de Campo Grande, é uma boa parcela da nossa capital conscientizada desse assunto. É isso que a gente quer. A gente espera que esse projeto de lei seja aprovado, no plenário, seja aprovado aqui unanimemente, e seja a verba destinada para o orçamento, e assim que no ano que vem, ou quem sabe até nesse ano, se houver possibilidade, mas se não, no ano que vem já possa estar sendo construído esse centro de transplante de medula óssea. Convido você a assistir comigo uma reportagem emocionante. Nós fomos visitar uma associação que atende crianças e adolescentes portadoras do vírus HIV. Ao todo, são 100 crianças e adolescentes que são atendidos durante o ano. Veja a reportagem que nós preparamos para você. A grama bem aparada e a higiene daqui já mostram que estamos em uma entidade bem organizada. A Associação Franciscanas Angelinas, a Afrangel, conhecida também como Lar das Crianças que Vivem e Convivem com HIV, existe há mais de 15 anos e é a única no estado que atende gratuitamente essa população. Por aqui, as freiras angelinas, contando com o trabalho voluntário da população, prestam serviços de assistência médica, odontológica, psicológica e pedagógica às crianças que vivem ou convivem com o HIV. Os trabalhos com os pequenos começam logo cedo. E nós pegamos essas crianças, os maiores já deixamos nas escolas, nos bairros, e os pequenos trazemos aqui para o lar. Eles chegam em torno de 7h30 aqui em casa. 7h30 da noite. 7h30 da manhã e saem às 4 horas, às 16h30 da tarde, voltam para casa. E o cuidado com os itens usados pelas crianças é constante. Nos armários, cada um tem o seu cantinho. Para não ter confusão, tudo é etiquetado. As roupas dos pequenos, assim como as de cama, são lavadas e esterilizadas.
tudo para garantir a saúde. E o cheirinho? É aquele cheiro bom de limpeza. Carinho que está em tudo, na hora do almoço, da soneca, da brincadeira. Afeto que faz as crianças esquecerem dos problemas. A entidade, que trabalha com fila de espera, consegue atender atualmente 48 crianças que têm entre 0 e 12 anos, mas ao todo, cerca de 100 famílias contam com o amparo da associação. Trabalho que conduziu a odontopediatra Maria Inês a se tornar voluntária na unidade em 2006. Me realiza isso daqui. É o dia da semana que mais me traz assim, alegria, porque eu vejo que eu estou podendo assim, ser útil e vejo assim, o resultado desse trabalho. Mas todo esse trabalho corre sério risco de acabar. É que aqui são necessários R$70 mil para custear as despesas como alimentação, funcionários, dentre todas as outras coisas oferecidas às crianças. E os convênios com o poder público não foram renovados. Então, garantir essa verba não é nada fácil. E caso não seja conquistado esse dinheiro, as portas da entidade podem fechar até junho deste ano. E nós precisamos muito da ajuda financeira, né? E já foi mantido todos os contatos necessários, né? Estamos aguardando um retorno, né, para que os convênios possam nos ajudar a manter o lar. Para quem diz ter encontrado aqui o alimento para a alma, a iminência do fechamento preocupa. Não é possível que uma capital como Campo Grande, tão rica, tão progressista como todos dizem, né? Eu acho que não vai poder ocorrer esse fechamento. Então, eu acho que a sociedade vai fazer a diferença. Foi com esse sentimento que, no mês de maio, servidores da Assembleia Legislativa arrecadaram cerca de 120 mil fraldas para a campanha encabeçada pela OAB. Os produtos irão ajudar, dentre outras entidades, a Afrangel. Foi com a ajuda da população, por exemplo, que este ônibus, usado diariamente para buscar e levar as crianças, pôde ser adquirido pela Afrangel. Aquisição que diminuiu a quantidade de viagens e aumentou o conforto e a segurança dos pequenos. Há 9 anos, como auxiliar da direção, a colaboradora Antônia confirma: a caridade é uma das responsáveis por manter as portas da unidade abertas. Diariamente, ela mantém contato com diferentes pessoas em busca de doações, carregando a certeza de que muitos pequenos podem acabar perdendo a vida com o fim das atividades da Afrangel. Ela conta com a solidariedade e ensina como ajudar. Pode contribuir da seguinte maneira: tanto nós temos um site, né? Só a pessoa digitar lá a Afrangel, que aparece o nosso trabalho, como também pode estar entrando em contato pelo telefone, que nós vamos passar no final, né? E ligar, e qualquer tipo de doação que a pessoa quiser estar doando para a Afrangel, ela é bem aceita. Eu costumo dizer assim, que nós não se preocupe com o número, nem com a quantidade, mas que venha, que conheça a casa, conheça o nosso trabalho, que doe um pouquinho, que todos nós, né, como seres humanos, nós temos que doar um pouco ao nosso próximo, aos mais necessitados. Você podendo ser útil para alguém, para o próximo, fazer a diferença, eu acho que é aí que está a razão da gente viver, da gente estar aqui. É promover a vida para eles, para que eles possam ser uma pessoa na sociedade, né, ser vista como gente, não ter preconceitos, que sejam bem-sucedidos, enfim, que sejam reconhecidos como pessoa, né? E se você pretende contribuir de alguma forma, se tocou o seu coração, entre em contato no telefone 3365-0590 e fale com a irmã Madalena. No próximo bloco do programa Revista MS, o meu bate-papo é com Camila Zanetti. Eu vou conversar sobre violência obstétrica. Não saia daí, o programa de hoje está bem interessante. Eu já volto.
deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu, molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. Anoitece, amanheça eu, beija eu, beija eu, beija eu, beija, deixa o que seja seu. Então beba e receba meu corpo no seu corpo, eu no meu corpo. Deixa, eu me deixo. Anoitece, amanheça. Seja eu, deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu, molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. Anoitece, amanheça eu. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Revista MS e a nossa convidada especial para o bate-papo de hoje é a Camila Zanetti. Ela é advogada, ela é representante da Artemis MS e trabalha com combate à violência obstétrica. Eu gostaria que você falasse antes, Camila, seja bem-vinda no Obrigada. Revista MS. Eu gostaria que você falasse para a gente antes o que é a Artemis, o trabalho da Artemis. Bom, obrigada pelo convite, Nilmara. Bom, a Artemis, ela funciona como uma aceleradora social que promove o combate a todos os tipos de violência. Mas o primeiro foco da Artemis é o combate à violência obstétrica. Ela atua como um canal de conversação e um canal de fiscalização junto às políticas públicas de saúde, junto aos governos, junto aos políticos, junto às secretarias de direitos humanos, às secretarias de direitos das mulheres em vários lugares do Brasil atualmente. Camila, o Ministério Público, de acordo com informações, em 2013 não recebeu nenhum tipo de comunicado, ocorrência. Mas, em compensação, agora em 2014 são aproximadamente 15 casos já. Sim, é porque houve um processo de crescimento da informação sobre o que é a violência obstétrica, né, Nilmara? Então, essa progressão das denúncias se deve muito a isso. É muito difícil, às vezes, você identificar o que é violência obstétrica. As pessoas ainda não sabem exatamente o que se trata, como que ela ocorre, como que se defende desse tipo de violência. Então, acho que, primeiro, é importante a gente entender o que é violência obstétrica para entender por que essas denúncias aumentaram. Na verdade, ela e o que vem a ser, né? Explica pra gente. Ela sempre existiu e essa denúncia vem por conta dessas informações que estão aí na rede, na internet, no Facebook e tal. A violência obstétrica, ela se trata de uma violência que pode ser provocada na mulher, tanto durante o pré-natal dela, durante a gestação, durante o trabalho de parto e o parto e também nos processos de abortamento. Sim. Ela se refere a uma limitação dada por intervenções desnecessárias durante, por exemplo, o parto. Vamos focar na questão do parto. O parto é o nosso maior problema. A questão do abortamento também é um pouco grave, porque existem, depois eu vou explicar como que isso pode acontecer. Seria o atraso para o nascimento do bebê, algumas características assim? Na verdade, não. O que acontece? A violência obstétrica, ela decorre dos atores que participam do parto, que seria o quê? A equipe médica, a equipe hospitalar, os enfermeiros, os técnicos, até mesmo o recepcionista do hospital, agredirem aquela mulher psicologicamente ou fisicamente. Psicologicamente como? Por exemplo,
Uma mulher chega em trabalho de parto na recepção de uma maternidade. Vamos falar aí. Por que desde a recepção isso pode acontecer? Ela precisa ser internada naquele momento, ela está sentindo dores, ela precisa ser recepcionada com afetividade, com empatia por parte das pessoas que estão recebendo ela. Sim. O parto é o momento mais delicado da vida de uma mulher, é o momento mais intenso ao mesmo tempo, envolve muitas questões físicas e psicológicas, então é um turbilhão de emoções ao mesmo tempo, então você precisa conceder à mulher o direito de ser acolhida e cuidada. Então o parto ele é para ser cuidado. Então o cuidado começa desde a recepção na maternidade. Aí, vamos supor um exemplo, a gestante chega em trabalho de parto e a pessoa fala, senta, você não tem vaga, ou então tem que esperar o médico chegar, não dá para eu te internar. E a pessoa fica sentada numa cadeira desconfortável, às vezes sem acesso a uma posição mais adequada, porque quando você está com contrações você precisa ou se mexer, ou deitar, ou cocorar, que é agachar, você precisa se mexer para aquela dor aliviar. Sentar e deitar horizontalizado são as duas piores posições para uma mulher em trabalho de parto. E a recepção, às vezes, não ajuda nesse processo. Então, isso aí já começa um tipo de violência, uma violência psicológica. E ocorre em qualquer tipo de hospital, né? Tipo Tanto de particular como público. Particulares. Eu lembro quando eu fui me internar, eu fiquei esperando 45 minutos para conseguir subir no apartamento com as minhas contrações constantes. Então, isso não é a melhor forma de você receber uma mulher. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa nunca passou por isso, ela não sabe o que é um trabalho de parto, ela não entende o processo, existe uma desinformação. Né? Então é preciso capacitar as pessoas envolvidas durante a assistência ao parto. Vamos passar por uma questão mais grave. Sim. A violência obstétrica pode ocorrer quando a gestante é negado o direito de um acompanhante, que é uma lei federal, isso existe desde 2005. Então, a mulher que é gestante, ela tem o direito a qualquer pessoa estar com ela. Pode ser o vizinho, pode ser o marido, pode ser o namorado, pode ser a namorada, pode ser a avó, pode ser quem quiser, para estar junto dela. Antes do parto, quer dizer, durante o trabalho de parto, na sala de parto ou no centro cirúrgico, se for uma cirurgia, e depois na recuperação. Então, ela tem o direito acompanhante. Outra questão, não deixar ela se alimentar, não deixar ela tomar água, não deixar ela se mexer, se mover, amarrar ela numa cama ou dizer que ela não pode sair da cama, não deixar ela andar, caminhar, porque durante o processo de caminhar alivia muito as dores. Violências verbais, tipo, se você continuar gritando, eu não vou te atender. Quando você fez o neném, você gostou, então para de gritar, senão eu não vou te atender. Esse tipo de coisa acontece. Acontece. E acontece, assim, em toda essa equipe, que deveria estar cuidando da gestante e não assustando ela. Camila, explica pra gente agora um pouco sobre a Portaria 371. A Portaria 371, ela traz diretrizes de assistência ao parto. Quer dizer, ela solicita que as maternidades públicas, as maternidades que estão vinculadas ao SUS, elas se adequem e estabeleçam essas diretrizes, que são, logo após o nascimento, deixar o bebê em contato pele a pele com a mãe, não cortar o cordão umbilical do neném logo após o nascimento, porque já existem pesquisas científicas que comprovam que esse último volume de sangue, esse aporte de sangue que sai da placenta para o bebê, antes dele parar de pulsar, é muito importante para evitar anemia no primeiro ano de vida da criança. Interessante. Mas existe um hábito de se cortar o cordão umbilical por uma ansiedade ou por falta de conhecimento mesmo da equipe, e isso não é positivo, então essa diretriz ela fixa bem essa prática. E é o aleitamento materno, né, na primeira hora de vida. Essas são algumas das diretrizes mais relevantes, que são práticas de humanização do parto. Digamos que uma telespectadora que está nos assistindo agora sofreu algum tipo de violência, pretende denunciar. A quem deve se dirigir? Qual é o número que deve ligar? Nós temos alguns canais, né? A Defensoria Pública é o mais adequado. O Ministério Público é outro canal
Também, ou até mesmo um advogado particular. O canal mais adequado são as ouvidorias específicas dos hospitais. Então, se eu fui no hospital regional, a ouvidoria do hospital regional, na Cândido Mariano, na maternidade Cândido Mariano, a ouvidoria da Cândido Mariano. Existe um disque denúncia dentro dos hospitais, são ouvidorias lá dentro. Então, o primeiro passo é formalizar essa ouvidoria. E você acha que denunciar dentro do próprio hospital? É o primeiro passo. É o passo para comprovação do dano. Do ato. Isso. E também pode haver uma solicitação de esclarecimentos do que aconteceu com ela. Por exemplo, mulheres que desejam parto normal e são encaminhadas para cesarianas que não são de fato necessárias. Então, a mulher que acaba sendo levada a uma cirurgia de grande porte como a cesariana, em um caso que não foi de fato necessário, mas ela por aquela situação de fragilidade, quando você está em trabalho de parto, você está fragilizado, sua família está fragilizada. Acabou sendo induzida. Isso, acaba sendo induzida pela pressa. E também por falta de informação, por falta de capacitação do corpo hospitalar. Ela também pode solicitar esclarecimentos para saber o que de fato aconteceu no prontuário dela que levou ela a uma cesariana, para saber se realmente era um caso de cesariana. Camila, explica para a gente como funcionam as intervenções. Nilmara, durante o trabalho de parto, apesar de ser um evento fisiológico, nós levamos milhões de anos para desenvolver o nosso corpo feminino para parir. E, infelizmente, nossa sociedade patriarcal, voltada para a doença, e acabou trazendo algumas técnicas de intervenção durante o trabalho de parto que não são benéficas se feitas de rotina. Elas são utilizadas em alguns casos de forma indicada, verdadeiramente indicada, mas a maioria, 90% das vezes, elas são utilizadas de forma rotineira e não individualizada caso a caso. Segundo o Código de Ética Médica, nenhuma intervenção deve ser utilizada senão em caso de necessidade. Então, foi feita uma pesquisa na Europa que 90% das mulheres têm capacidade de parir sem nenhum tipo de intervenção, sem ajuda de nenhum método médico, de nenhum nada. O que nós temos que respeitar é o tempo, e é isso que o nosso modelo capitalista tem a dificuldade. Então, essas intervenções, elas servem para acelerar o trabalho de parto. O que seriam? O uso de ocitocina sintética na veia, que é aquele sorinho que os gestantes sabem, vai me colocar o sorinho que causa uma dor terrível, porque é um hormônio sintético que vai no corpo da mulher para acelerar o ritmo e a intensidade das contrações. A episiotomia. A episiotomia, ela pode ser usada desde que necessária, que é o corte na vagina na hora do nascimento do bebê. Contudo, ela é usada rotineiramente, ela não é usada em casos individualizados. Por exemplo, o bebê com a cabeça muito grande, a mãe com a pelvis estreita, por exemplo, que seria um caso de auxílio. A manobra de Christeler, que é uma manobra que os médicos empurram a barriga do bebê. No Pará, teve uma mãe que morreu por conta dessa manobra. As parteiras utilizavam antigamente. Exatamente, mas não, é uma manobra super arriscada. Por quê? É como se você apertasse, esmagasse o tubo da pasta de dente fechado. Se não está aberto totalmente o colo uterino e está realmente preparado, pode acontecer uma ruptura uterina, pode machucar mãe e bebê. No Pará, essa mãe de 18 anos morreu e o bebê dela morreu também por conta da manobra de Christeler. Isso tudo é para que o nascimento aconteça logo. E, na verdade, nós temos que esperar. O tempo é acelerar, né? O tempo é da natureza. Que muitas vezes acabam fazendo. Acabam fazendo. Isso durante o parto normal. E também pode acontecer de levar a paciente de forma não indicada, com base na medicina baseada em evidências, para uma cesariana. Camila, eu gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores as suas considerações finais, os seus alertas, né? Aproveite bem esse espaço para que os telespectadores mesmo denunciem e entendam um pouco melhor sobre essa questão tão delicada. Acho que o primeiro caminho é a informação. Então, se informe, se você está gestante, se informe sobre o parto, se informe sobre como que é chegar no hospital, visite as maternidades, busque saber o que é um plano de parto, que é um documento que você pode criar dizendo quais as intervenções que você aceita e as que você não aceita, por exemplo, ocitocina sintética, episiotomia, que é o corte na vagina, se você quer uma doula, que é uma pessoa que acompanha a mulher durante o trabalho de parto para apoiá-la psicologicamente,
E também você ter a vontade de descobrir que o parto é seu. Então, você se assumir como responsável pelo seu parto começa daí. Conseguir informações que estão disponíveis na internet. A Artemis tem a página no Facebook, tem outras zilhões de blogs, de páginas sobre informações baseadas em evidências científicas sobre o que é de fato necessário durante um processo de trabalho de parto, o que não é de fato necessário. Então, o primeiro passo é informação. Segundo passo, informe a sua família que está com você. E terceiro passo, se você acha que você sofreu uma violência obstétrica, faça a denúncia junto às ouvidorias dos hospitais e à Defensoria Pública. Acabei de conversar com Camila Zanetti sobre violência obstétrica. Eu agradeço a sua participação na Revista MS de hoje em nome dos nossos 24 deputados estaduais da Assembleia Legislativa. Obrigada. E eu espero que você tenha gostado do Revista MS de hoje. Sugestões serão bem-vindas. Mande um e-mail para tval@al.ms.gov.br ou ligue para a nossa produção. Nosso telefone para contato aparece no vídeo 3326-4595. Tchau, tenham todos uma ótima semana.